Eu vou ler na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 19 a 27. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós devemos estar lembrados que esta palavra de Tiago é para crentes. Ele está escrevendo para as 12 tribos da dispersão. Isto tem a ver com cristãos de origem judaica que estavam sofrendo grande perseguição. O próprio verso 2 do capítulo 1 diz: meus irmãos. Ele está falando para irmãos em Cristo. Ele está falando, portanto, hoje para nós que somos do Senhor Jesus. E a mensagem pode ser para alguns uma mensagem estranha, porque, afinal, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus. E vivendo nestes tempos confusos que nós vivemos, é importante nós qualificarmos bem o que deve ser este ouvir a palavra de Deus segundo a vontade do Senhor. Não é apenas ouvir, o sentido da audição. Ouvir é bom, mas há um sentido muito especial em que nós devemos pensar que este ouvir aqui, devemos estar prontos para ouvir, nós devemos aplicar, como devemos estar prontos a nos expor à palavra de Deus. Afinal das contas, o ouvir é extremamente importante. É tão importante que quando o apóstolo Paulo escreveu aos de Roma, ele, num texto longo, mas que é muito citado por pregadores, ele disse assim, no capítulo 10 da carta aos de Roma, a partir do verso 14, ele disse assim: como vou invocar aqueles em quem não creram, e como crerão naqueles de quem não ouviram falar? A importância do ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Porque a pregação, o anúncio precisa ser ouvido, não é? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Não apenas no passado, mas no presente. Nem todos, até na igreja, né, dão ouvidos ao Evangelho. Esta é uma realidade humana. Amados, é importante ouvir. É tão importante ouvir que quando eu era universitário nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, eu pedi para ser ouvinte. Eu estava aprendendo mais inglês, eu aprendi para ser ouvinte. Havia esta categoria lá. Ouvinte na área de sociologia, porque era uma matéria que me interessava profundamente. Mas é interessante que quando você é ouvinte numa classe na universidade, de fato você está lá, você aproveita o conhecimento do professor e você escolhe um professor hábil, conhecedor do assunto, e você se regozija, mas a diferença é que aquele que está só como auditor numa classe assim, não é responsável por responder testes e preparar trabalhos. Mas o ouvir é importante, mas naturalmente que o ouvir não é tudo. Eu aprendi muita coisa lá,
mas provavelmente eu teria, sem dúvida alguma, aprendido mais se eu fosse um aluno normal daquela classe, onde algo seria exigido de mim e eu me sentiria responsável por fazer algumas coisas em relação ao que eu tinha ouvido. Ouvir tem grande valor e ouvir influencia as nossas vidas. No verso 21, eu li para os irmãos que nós devemos dar muito lugar a esta palavra de Deus que foi implantada, foi plantada, como diz a tradução na linguagem de hoje. Foi plantada, implantada no nosso coração. E esta palavra implantada tem poder para salvar as nossas vidas. Eu fiquei imaginando hoje de manhã ainda a respeito de como a palavra de Deus plantada no nosso coração, que nós ouvimos e levamos a sério, tem até salvo a nossa vida em algumas circunstâncias. Eu já contei a história que vou relatar para os irmãos agora, numa oportunidade, como eu tenho certeza que a palavra plantada no meu coração, quando menino ainda, salvou a minha vida. Nós estávamos nos aproximando de um acampamento da igreja e tínhamos um novo caseiro no nosso velho acampamento, do outro lado da estrada, não no lugar em que está agora. E quando eu cheguei lá, eu notei que o campo de futebol tinha capim de quase meio metro. E eu, como pastor, tendo ido visitar e sabendo que a juventude estava lá, e naquela época eu, muito mais jovem, ainda jogava bola, fiquei pensando, será impossível brincar num lugar assim? Aí fui ter ao caseiro, que era novo, estava lá por pouco tempo, e com palavras tranquilas, eu disse para ele que era necessário que ele cortasse a grama até, porque há mais 2 dias e nós chegaremos lá com a igreja para um acampamento. Meus irmãos, apesar de a minha palavra ter sido muito branda, eu dou graças a Deus porque eu estava acompanhado de um de meus tios, chamado Lauro Heiker, porque aquele homem foi tomado de uma ira absolutamente desequilibrada e ele brandia no ar um terçado, um facão 128, que tem pouco mais de quase 1 metro de lâmina. E, amados, a palavra que me veio ao coração quando eu me vi nesta situação tão dramática e tão perigosa foi aquela palavra implantada no meu coração. Os irmãos suspeitam qual seria a palavra? Foi esta: a palavra branda desvia o furor, mas a dura aumenta a ira. E foi o que fiz. Me tornei ainda mais brando e consegui entrar no carro e sair daquela situação. E depois a igreja, por meio de advogados e outros líderes, trataram do assunto. Mas no dia do acampamento nós pudemos jogar bola. Meus irmãos, a palavra implantada tem um grande poder, nos salva. E este meu exemplo é muito limitado, porque há tantas outras áreas, quantas coisas na nossa vida foram deixadas para trás por causa da palavra implantada. Hoje, quando eu estava apresentando a pequenina Maria Joana, eu estava no meu coração meditando sobre isso, né? Porque ela foi dedicada ao Senhor e os pais têm demonstrado interesse nas coisas do Senhor. Sem dúvida alguma, cremos que a palavra de Deus será implantada, está sendo já, em algum sentido, sim, subliminar, implantada no coração dela, a fim de que ela seja salva e que seja usada como instrumento para a salvação de outros. Sim, porque Deus não quer vidas desperdiçadas. A palavra implantada é maravilhosa na nossa vida, porque transforma o nosso coração e transforma a nossa mente. Amados, o verso 22 do texto que li para os irmãos diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede praticantes e não apenas ouvintes. Porque, de fato, há aqueles que ouvem a própria palavra do Senhor, mas, de fato, não aprendem. Não aprendem por causa de falta de atenção. Não aprendem por causa de estarem distraídos ou serem ainda indisciplinados. Quando eu vejo membros da igreja ou congregados que vêm aqui para ouvir a palavra de Deus e para supostamente louvar ao Senhor, e eu vejo que eles estão, de fato, sepultados em seus celulares, trocando mensagens
Eu, às vezes, tenho assim um ímpeto humano de chamar a atenção e dizer alguma coisa, mas isso não faz o meu gênero. E eu creio que não fará, porque poderia ser mal entendido. Mas a verdade é o seguinte: fazer isso é, de fato, permanecer na indisciplina, e é verdade. O telefone celular é uma grande tentação para a nossa diversão constante e pode servir para isto e tem o seu lugar, mas jamais quando nós estamos em um lugar específico desejando ouvir a palavra de Deus. Há alguns que mesmo ouvem do ponto de vista da audição, mas logo esquecem. Há outros também que ouvem, mas ao ouvir rejeitam a palavra de Deus. Eu fui chamado a atenção por um membro desta igreja a respeito de um acontecimento na televisão, onde um grupo específico de pessoas ímpias do nosso país falavam mal de crentes, professores nas escolas, e aquele grupo, é um grupo que eu não vou citar o nome, mas é um grupo que talvez tenha sido ouvido pelos irmãos e visto na televisão. Aquele grupo comentava que nós precisamos ter cuidado com estes crentes. É referência aos crentes em Jesus Cristo. Porque quando eles estão na classe, eles insistem em ensinar o que conhecem a respeito da doutrina cristã. E a pessoa mais inflamada contra a palavra de Deus, sendo disseminada, como tem sido e continuará sendo, amados, nas escolas, por professores que sabem aproveitar de maneira inteligente e criativa o momento para ensinar a palavra de Deus. A pessoa mais inflamada daquele grupo ainda acrescentou no término da sua palavra, disse assim: nós temos que acabar com isto aqui. E era a palavra de Deus. A intenção de alguns, de fato, é destruir o conhecimento da palavra de Deus. E tendo ouvido e continuando a ouvir, rejeitam a palavra de Deus. Reconheçamos esta verdade, para que nós acordemos para a necessidade de continuar pregando a palavra. Como diz a Bíblia Sagrada, há tempo e fora de tempo. Há tempo e fora de tempo, para que muitos sejam salvos, como nós já fomos. A mensagem é exatamente essa. E a razão por que alguns ouvem e rejeitam é porque a palavra de Deus confronta. Vem à minha mente a ilustração de um jovem da nossa igreja, que por sinal não tenho visto ultimamente. Era tão fiel e eu imagino que por causa da fidelidade, da seriedade, da maneira de ele servir ao Senhor desde que aceitou Jesus, eu creio que possivelmente ele até foi para uma outra cidade e não nos avisou ainda, o que não é incomum, como bem sabemos. Mas, amados, uma vez nós estávamos num pequeno grupo e o assunto era a palavra de Deus. E a pergunta foi feita: por que às vezes nós rejeitamos a palavra de Deus, não ouvimos a palavra de Deus? E ele prontamente disse assim: eu também rejeitava muito a palavra de Deus. Eu rejeitava porque eu pensava sempre assim: a palavra de Deus é contra mim. O que ele de fato queria dizer é o seguinte: a palavra de Deus me confronta, expõe os meus pecados. Mas naturalmente que ela vai além disso, né? Ela expõe o pecado, mas oferece a cura para o pecado, que todo crente sabe qual é confessar o pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, não só isso, e nos livrar de toda a injustiça. Vale a pena ouvir atentamente a palavra de Deus. Mas muitos não ouvem por causa dos negócios da vida. Não é incomum chegarmos a um lugar como este para louvar a Deus e ouvir a palavra do Senhor, mas estarmos tão ligados aos problemas que temos enfrentado. E do ponto de vista humano, às vezes, até por causa das nossas emoções, porque estamos vivos, temos emoções, às vezes nós não podemos nos desligar, humanamente falando, dos nossos problemas. Mas é tão importante que, quando nesta situação nós invoquemos o poder do Espírito Santo de Deus, para podermos entrar em outra faixa de experiência, a fim de que Deus trabalhe os nossos corações e nos faça entender que é necessário concentrarmos o nosso pensamento
e concentrarmos as nossas futuras ações naquilo que Deus quer de nós, porque Ele de fato nos ama, e porque Ele nos ama, Ele quer nos restaurar das situações dramáticas e difíceis que, por vezes, todos nós estamos atravessando. Alguns que também não ouvem por causa de relacionamentos conturbados. E, novamente, nós temos que pedir a Deus que restaure os nossos relacionamentos, nos use para uma transformação, a fim de que nós possamos, então, aquietar o nosso coração, não importam as circunstâncias, para ouvir o que Deus tem, e o que Deus tem é sempre o melhor para nós. Há ainda outros que não ouvem porque estão imersos numa vida só de prazer, sim, até os hobbies inocentes, mas que não pensam em outra coisa a não ser como se divertir neste mundo. Como é que nós podemos resolver isto? Nós podemos resolver isto quando nós reconhecemos que ir à igreja, no sentido de se encontrar com a congregação, não igreja no sentido bíblico, não é, que é o povo de Deus, mas ir a um lugar para ouvir a palavra de Deus, deve deixar de ser apenas um ritual sagrado, porque às vezes se torna, amados, um ritual sagrado. Eu tenho certeza que há no mundo pessoas que no domingo, se não forem à igreja, passam mal, pelo simples fato de que sempre fizeram assim, mas que estando no meio dos fiéis, estando diante da palavra de Deus exposta de alguma maneira, de fato nada ouvem, porque é simplesmente um ritual, e nós devemos mudar isso. Devemos, de fato, nos expor a ouvir para entender a palavra de Deus, para lembrar as bênçãos que Deus tem orientado, Deus tem nos dado, e reconhecer e aplicar as orientações de Deus ouvidas em nossa própria vida. Esta questão de não nos esquecermos do que ouvimos e aplicarmos o que ouvimos na nossa vida é algo muitas vezes citado nas Escrituras. O Salmo 103, que é um dos preferidos por ocasião de agradecimentos a Deus, no versos 2 a 5, dizem coisas muito interessantes a respeito da necessidade de não nos esquecermos das orientações de Deus e das bênçãos de Deus. Eu vou ler para os irmãos dos versos 2 a 5, porque esse é um texto tão apropriado e que, quem sabe, terá outras aplicações específicas e abençoadoras na vida dos irmãos que recentemente receberam grandes bênçãos do Senhor. Dizem assim os versos 2 em diante: ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que a tua juventude se renova como a águia. O Salmo 106, logo após esta afirmação, diz que os israelitas, o verso 7 diz que os israelitas se esqueceram das bênçãos que haviam recebido naquele caminho para fora do Egito. E eles se rebelaram. Eles ouviram a voz de Deus, mas eles não levaram a sério a voz de Deus. E a palavra de Tiago para nós hoje, nos versos 22 e 26 da leitura feita inicialmente, este texto nos lembra que quem ouve e não pratica se engana. Quem ouve e não pratica se ilude. Então nós precisamos ter extremo cuidado quando nos expomos à voz de Deus, às orientações de Deus. Quando nós não praticamos, nós esquecemos. Eu uma vez fiz uma grande coisa do ponto de vista da mecânica, porque não sou mecânico, mas o meu motor de polpa teve uma dificuldade no carburador, e era um carburador sofisticado. O meu motor de polpa, na época, tinha 3 cilindros, e os irmãos que entendem um pouco de motor sabem que isto causa mais dificuldades, porque em vez de limpar um cilindro, como alguns motores do passado, eu tinha que limpar 3 cilindros. Fui ao mecânico, meu conhecido, que inclusive é membro desta igreja, e ele
limpou o carburador quando necessário e disse: pastor, é fácil, o senhor pode fazer isto até nas barrancas de um rio, sozinho, desde que tenha as ferramentas. E, amados, eu prestei muita atenção, mas eu não fiquei só na atenção, não. Na primeira vez que houve necessidade, eu não chamei o mecânico, e eu pratiquei. Eu, inclusive, impressionei um de meus filhos quando um dia via passeando numa segunda-feira, o carburador ficou cheio de sujeira, e eu disse para ele, ele ficou assim, estupefato com o que eu disse. Eu disse assim: não há problema nenhum, eu vou endireitar isso. Ele deu até um sorriso amarelo, porque ele jamais imaginou que eu poderia dar conta do recado. E dei em 2 horas. Quando nós praticamos, nós de fato aprendemos. Quando nós praticamos, nós somos hábeis para fazer de novo. É por esta razão que é tão importante não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus, para que não estejamos enganados, para que possamos fazer a vontade de Deus e ser abençoados neste processo. A solução a respeito da palavra de Deus é nos expormos à palavra de Deus de muitas formas. Eu já disse para os irmãos que ouvir não é só a questão da audição, ler, é ouvir também a palavra de Deus, não é? Ler é também ouvir a palavra de Deus. E como ler é importante? É importante até porque dificilmente nós teremos ira de um livro, do ponto de vista físico, não é? O livro é papel e escrita. E Deus usa a sua palavra escrita para mudar os corações. É por esta razão que a distribuição da palavra de Deus em si, do ponto de vista físico, tem causado tantos milagres espirituais na vida de, a esta altura, milhões no mundo. A palavra de Deus jamais volta vazia, não importa como ela chega a nós, E nós não devemos dizer: não, olha, eu não pratico porque eu não entendo a palavra de Deus. Com certeza, nós bem poderemos dizer o que um autor norte-americano chamado Mark Twain disse certa vez. Ele disse assim: o meu problema com a palavra de Deus não é o que eu não entendo, é com o que eu entendo e me confronta. O que eu entendo e me confronta. Eu já citei para os irmãos que a palavra de Deus nos confronta. No verso 26 do texto lido, a palavra é: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade nela persevera. Novamente o tema é esse: não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. O religioso aqui é aquele que pratica os rituais da fé, os atos externos, o vir à igreja, por exemplo. No caso de alguns irmãos, o praticar, eu me abstenho de certos alimentos por algum tempo, isto é uma prática religiosa. O orar ao Senhor é uma prática religiosa. E nessas práticas religiosas, alguns no tempo de Jesus Cristo, inclusive, se esmeravam em, ao praticar atos religiosos, todos nós praticamos alguns atos religiosos, eles queriam ser vistos pelos homens, escribas e fariseus, o seu nome. Tanto é que nós temos alguns textos onde a palavra diz assim: olha, eu jejuo mais, aquele confronto do fariseu e do publicano. O publicano, este judeu publicano, ele praticava os atos religiosos e abertamente ele dizia: eu jejuo, eu dou dízimos, eu cumpro a lei. Mas de fato ele estava em falta, tanto é que ao sair do templo ele não estava justificado, e sim o publicano, que se humilhava diante de Deus, ele falava a respeito de como ele era indigno e pedia a misericórdia do Senhor. Amados, sem dúvida alguma, nós devemos levar a sério esta palavra de Tiago. Vamos ouvir com atenção, e tendo ouvido, vamos praticar, vamos atentar bem para a lei perfeita. Algumas pessoas não entendem o que este texto está dizendo no verso 25, porque Tiago está falando para cristãos de origem judaica. E é possível que alguém pense assim: bem, nós devemos atentar bem para a lei de Moisés. Mas bem coloca a tradução na linguagem de hoje, que diz que esta lei perfeita e lei da liberdade na qual devemos perseverar,
não é outra coisa senão o Evangelho de Jesus Cristo, que naturalmente está acima da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, pelo cumprimento da lei de Moisés, nenhuma pessoa jamais foi justificada, mas pelo Evangelho nós somos salvos, e não apenas salvos, nós somos orientados por Deus para uma vida reta e digna, na qual Deus é glorificado. O exame cuidadoso que devemos fazer das Escrituras é para descobrir realmente o seu significado. Isto é necessário na nossa vida. Devemos evitar afirmações como, mas olha, isto aí eu já ouvi antes, eu já sei disso. Um dos encontros de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 19, foi com um jovem, chamado nas Escrituras de jovem rico. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ele lhe respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse, note o que ele disse, ele era religioso, tenho obedecido a tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Religioso, mas não era espiritual, porque apesar de praticar algumas coisas, possivelmente sem a devida motivação, não estava interessado em cumprir na sua vida a vontade de Deus. Este texto é absolutamente importante, porque quando nós ouvimos e quando nós praticamos, nós, sem dúvida alguma, recebemos a orientação de Deus, Nós experimentamos na nossa vida pessoal equilíbrio. Eu reputo que o equilíbrio na vida de um ser humano é, de fato, um dos grandes sinais de que, de fato, ele, ouvindo o Evangelho, tem praticado o Evangelho e tem crescido na sua vida com Jesus. Aliás, nesta questão de equilíbrio é fundamental a utilização adequada da língua. No verso 26 da leitura feita, o texto diz assim, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião, as suas práticas religiosas são inúteis. Nós precisamos ter equilíbrio. Novamente, e não refreia a sua língua deve ter aplicações diferentes para nós hoje. Porque há uma aplicação direta que nós precisamos ter cuidado do nosso falar. Porque as nossas palavras tanto podem amaldiçoar como podem abençoar, e Deus quer que nós abençoemos em seu nome. Mas este refrear a língua deve ter a ver com refrear as nossas comunicações e fazer uma comunicação que é saudável e que é abençoadora. E nesta área das nossas comunicações, que devem ser equilibradas e abençoadoras, nestes tempos, nós precisamos pensar a respeito do que nós comunicamos por meio da maravilha da internet, do WhatsApp e do Facebook. Porque muitas pessoas têm sido amaldiçoadas pelo nosso uso inadequado desses fabulosos meios dos nossos tempos. Eu quero sugerir aos irmãos que, de fato, meditem a respeito desta necessidade de equilíbrio. E o equilíbrio sempre deverá passar pelo julgar tudo o que recebemos por estes meios, antes de passá-los adiante. Porque eu me torno culpado da maldição que trago sobre os outros, quando eu
passo adiante aquilo que de fato nada contribui para o progresso humano, para o equilíbrio de uma sociedade. E nesta área, com certeza, muitos de nós temos falhado. Esta falha pode ser atribuída muitas vezes ao nervosismo, mas algumas vezes, confesso para os irmãos, eu entendo que esta falha tem a ver com a ignorância e a falta de espiritualidade real. Porque quando cremos em Jesus Cristo, nós devemos ter discernimento para fazer aquilo que abençoa e jamais fazer aquilo que amaldiçoa. Isto tem sido uma prática constante. Eu lamento dizer para os irmãos, mas eu vou dizer, porque é oportuno esta palavra. Até em grupos de pastores, há pastores que de fato agem de forma inadequada e ímpia, passando adiante mensagens inverídicas, as famosas fake news do nosso tempo. Nós que temos feito isso, não devemos apenas nos envergonhar, mas emendar os nossos caminhos com a ajuda de Deus. Mas, amados, os resultados, quando nós, ouvindo a palavra de Deus, não é só ouvir do ponto de vista auditivo, mas observando aquilo que Deus quer que nós façamos e praticando, há muitas coisas que acontecem, mas a palavra é muito interessante, em que termina o verso 25 dizendo assim, vou repetir todo o verso: aquele que atenta bem para a lei perfeita, é a lei do Evangelho, a lei da liberdade é o Evangelho, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado. Eu prefiro a tradução que reflete para mim o que o Evangelho no original quer dizer, em tudo aquilo que fizer. Que promessa! Em tudo aquilo que fizer. É uma promessa maravilhosa, porque na minha própria vida, eu ainda não sou abençoado em tudo que eu faço, mas eu quero ser. E quando Deus observa isto, Ele me ajuda, Ele está pronto a me abençoar. Eu preciso ser praticante zeloso da palavra. E assim eu recebo a orientação de Deus, eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho discernimento para passar adiante apenas aquilo que deve ser passado. Os meus rituais, porque todos nós temos rituais religiosos, são purificados. Os meus rituais deixam de ser inúteis, mas eles servem para a glorificação do nome de Deus, revelado em Jesus Cristo. E é muito interessante que na parte final do texto que li para os irmãos e que estou comentando hoje, o texto ainda diz assim, verso 27, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. E o que ele vai dizer não é o todo a respeito desta religião, estes atos imaculados diante de Deus. Mas são apenas 2 exemplos, e os 2 exemplos são muito importantes. E graças a Deus que eu conheço nesta igreja e em outras igrejas, pessoas que de fato têm vivido esta religião pura e imaculada. Estes atos, estes rituais que abençoam muita gente. Ele diz assim, visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. É a primeira coisa que ele diz, das 2 que ele cita. E, amados, isto tem a ver com ser sensíveis às necessidades dos outros. A razão por que Tiago cita órfãos e viúvas é porque naquele tempo estas pessoas eram absolutamente desassistidas. Mas convenhamos, a falta de assistência a órfãos e viúvas continua no nosso tempo, mas há muitas outras situações que nós entendemos são necessidades reais de seres humanos que diante de nós passam tantas crises. Mas se nós, de fato, tendo ouvido, praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos sensíveis às necessidades do semelhante. Como fizemos uma leitura conjuntamente, principalmente dos domésticos da fé, mas lembremos-nos, não apenas estes. Porque os crentes verdadeiros, que tendo ouvido a palavra de Deus, praticam, devem praticar no sentido mais amplo, tratando dos necessitados. E neste sentido de tratando dos necessitados, eu corri a minha vista aqui na congregação, e eu estou aqui há bastante tempo, e eu posso testemunhar para os irmãos a satisfação do meu coração, por observar mesmo hoje de manhã pessoas entre nós que de maneira não expondo os seus nomes, mas de maneira pessoal
ajudam tremendamente necessitados. E há tantos acontecimentos que eu não começaria a narrá-los, mas quanta maravilha tem sido feita por estes irmãos, já sensíveis à necessidade do seu semelhante. E reconheçamos, isto já é obra de Deus na nossa vida, porque é Deus quem nos sensitiza a respeito destas verdades. É Deus a quem devemos recorrer para saber se estas necessidades são reais ou fictícias. Porque até para fazer o bem nós precisamos de muito discernimento e muita sabedoria. Mas o nome de Deus tem sido glorificado por muitos dos irmãos, que de fato, porque a sua crença em Deus tem aspectos práticos, tem feito assim. E a gratidão a Deus é constante por parte daqueles que têm recebido o auxílio. Mas esta é a primeira das citações na parte final do texto que li inicialmente para os irmãos. A religião pura e imaculada diante de Deus é visitar órfãos e viúvas. Eu estou interpretando, é cuidar das necessidades dos outros. Isso quer dizer, não cuidar apenas das minhas necessidades, não cuidar apenas da minha família, apenas dos meus filhos. Deus faz isto na vida daqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Mas há uma segunda parte, onde ele diz assim, e não se deixar contaminar pelo mundo. E não se deixar contaminar pelo mundo. Para aqueles dos irmãos que conhecem a palavra de Deus, é fazer como Daniel fez. Ele resolveu não se contaminar, segundo o texto sagrado. Não se contaminar nem com a dieta dos ímpios. Isto é importante para nós. Tem a ver com experiências como a de José do Egito, que não se contaminou e se tornou uma grande bênção, não só para a sua família, mas para o seu povo. Este não se contaminar com o mundo deve nos lembrar da palavra de Jesus Cristo, que está orando a nosso respeito, no capítulo 17 de João, a partir do verso 15, e ele ora assim, ó Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Esta palavra deve permanecer no nosso coração, porque nós estamos no mundo, e o mundo é mau. Não devemos ficar surpresos com isto, mas nós não somos do mundo. Quem é de Cristo não é do mundo. Quem é de Cristo é diferente, é diferente. E não devemos nos assustar com esta realidade. É como as coisas são. Nós somos diferentes do mundo. É por esta razão é que há alguns preconceitos em referência a nós. É por esta razão que às vezes somos perseguidos. E a palavra de Deus nos lembra tão claramente isso. Aqueles que querem fazer a vontade do Senhor serão perseguidos. Que isto não seja novidade para os amados. Sim, há pessoas que não sobem de posto na sua organização porque são de Jesus. Há membros desta igreja agora, ouvindo a minha palavra, que têm passado por esta experiência. O que fazer? Continuar confiando no Senhor, porque a palavra nos disse com muita clareza sobre isso. E nós precisamos crer. Aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, isto é, continua nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticando zeroso, será abençoado no que fizer, apesar destas circunstâncias. Irmãos, quem é do Senhor e tendo ouvido a palavra do Senhor pratica, experimenta pureza de vida. E quando eu penso a respeito de pureza de vida, eu fico pensando a respeito das práticas que de fato muito contaminam a nossa vida. Por exemplo, uma prática é sem dúvida alguma a imoralidade. A imoralidade. A imoralidade é uma das práticas mais disseminadas do nosso mundo em nossos dias, né? A pornografia tem dominado este mundo.
é um projeto maligno bilionário. Talvez fosse possível dizer trilionário. É um alto negócio para a destruição dos seres humanos. A imoralidade. Como o meu coração se alegrou quando um dos irmãos, membros desta igreja, revelando a sua experiência pessoal, ele disse assim: Pastor Norton, há muitos e muitos anos eu não assisto uma novela da Globo. Eu me regozijei, porque eu também nunca, que seja isso só um testemunho e não uma apresentação da minha pureza de vida, eu também tenho dificuldades em algumas áreas. Mas, amados, eu quero dizer para os irmãos que eu nunca vi, a ênfase é nunca vi, uma novela da Globo ou de qualquer outro canal de televisão, desde a minha infância. Nunca vi, e dou graças a Deus. A razão por que eu dou graças a Deus é porque a minha maldade, a minha imoralidade, não precisa nenhum incentivo. Eu preciso é manter em xeque, com a bênção de Deus. Ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, que nesse sentido é me afastando daquilo que prejudica a pureza da minha vida. Eu sugiro a mesma coisa aos amados. E eu tenho certeza, por causa de leituras e experiência pessoal, é por esta razão que a minha vida familiar e a minha vida pessoal é, do ponto de vista humano, saudável. É por causa da promessa de Deus a respeito desta questão de pureza de vida, de afastamento, pureza crescente, mas afastamento da imoralidade. Vamos evitar o que prejudica a nossa vida de pureza diante de Deus e dos homens. Uma outra área de prática que contamina é a área de violência. Com certeza, mesmo levando em conta alguns países em guerra já há muitos anos, a nossa sociedade brasileira é uma das sociedades mais violentas da Terra. Os irmãos sabem disso, eu sei. O que fazer? O que fazer? Eu sugiro aos irmãos o seguinte: também não alimente o seu coração com notícias constantes, absolutamente constantes, a respeito de violência. A nossa mente e as nossas emoções têm limites. Limites. Se nós, de fato, vivermos pensando ou sendo sugestionados a respeito das violências, pelo mero fato de assistirmos estas violências, a nossa tendência é ao desânimo, ao descrédito das possibilidades que Deus tem de nos manter equilibrados para continuar enfrentando estas situações. Os irmãos sabem que o pensamentos violentos, exposição à violência atrapalha a vida. Então, por que razão nós permitimos que nossos filhos participem de jogos que são absolutamente violência? Onde o herói mata o bandido e o bandido mata o herói, e é o tempo todo. É a única coisa que é feita. Será que nós não entendemos que o efeito será negativo, está sendo negativo na vida de nossos filhos e nossos netos? Nós temos de fazer o que for possível e devemos fazer até o impossível, auxiliados por Deus, para livrar os nossos desta influência maléfica a respeito da violência. Natal está chegando. Que tipo de jogo, que tipo de DVD, que tipo de programa você vai oferecer para os seus netos e para os seus filhos? Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. Um repórter, há muitos anos atrás, que era um dos maiores fotógrafos sobre a face da Terra em seu tempo, suicidou-se depois de uma visita, se eu não me engano, foi ao Vietnã, quando em um estado de absoluta miséria por causa da guerra. Ele viu e fotografou uma figura esquálida, já morta, e um urubu ao lado, esperando o momento para se banquetear.
Este fotógrafo era equilibrado, até que ele chegou ao seu limite das emoções e tirou a sua própria vida. Amados, vamos nos proteger disso. É impossível vivermos numa sociedade sem sabermos o que está acontecendo, mas há limites para isso. E eu sugiro aos irmãos que não tenham temor ou dificuldade de proteger a sua própria vida e a vida daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, seus filhos, seus netos, quem sabe sua esposa, sua mãe, não importa a idade que ela tiver. E a outra área de práticas que contaminam e das quais nós devemos fugir mesmo é a questão da incredulidade. O mundo, boa parte do mundo não crê em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas nós cremos. Portanto, vamos continuar crendo. A incredulidade mata. E não apenas em referência a esta vida, mas em referência à vida que só Deus dá por Jesus Cristo, que é a vida eterna, que devemos ao sacrifício vicário em nosso lugar de Jesus na cruz do Calvário. Meus queridos, este texto de Tiago, uma afirmação para completar, é tão maravilhoso e tem tantas nuances especiais e tantas orientações seguras para nós. E a gente pode ficar, às vezes, imaginando assim, mas como é possível um homem como Tiago escrever estas maravilhas, que tem aplicação constante e direta à nossa vida? Há muitas maneiras de ver isso, né? Sem dúvida alguma, foi inspirado por Deus para escrever. Nenhuma palavra está nas Escrituras que não foi inspirada por Deus. Foi, no dizer da theopneustos, na língua grega, foi soprada por Deus. Não é ditado, mas foi soprada por Deus, vem diretamente de Deus. Mas há um outro lado interessante que nós devemos pensar, até nos regozijar nisso. Este Tiago, autor desta carta e destas palavras tão especiais do nosso comentário de hoje, era irmão metade de Jesus. Eu quero crer que ele ouviu o que Jesus ensinou em um de seus mais importantes sermões, que é a palavra com que quero terminar, para confirmar a necessidade de, ouvindo, e não é só auditivo, praticarmos a palavra de Deus. Pensem um pouco mais durante este dia sobre esta palavra que vou ler para terminar, é apenas uma leitura do texto. Todo aquele, disse Jesus, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Até aqui. Porque o outro lado nós não faremos. A do tolo que construiu sobre a areia e a casa ruiu. O que você quer? Você quer que a sua casa permaneça ou que ela venha a ruir? Eu sei. Você quer que ela permaneça. E a nossa oração, uns pelos outros, é de que todos nós tenhamos a sabedoria espiritual de nos expor à palavra de Deus e pedindo a Deus que Ele nos ajude a cumprir a palavra de Deus. Por esta razão, o título desta minha mensagem é simplesmente isto: cumpra a palavra e cumprirá com a bênção do Senhor. Amém. Amém. Há 35 anos atrás, o maestro, o ministro Almir Rosa escreveu este hino, e parece que foi para hoje: Igrejas Bem Fortes. Todos em pé, vamos cantar Igrejas Bem Fortes.